um número elevado de médicos e enfermeiros que morreram na pandemia da Covid-19. Lucas Josino. Chega a 362 o número de mortes de enfermeiros durante a pandemia no Brasil, segundo o Conselho Federal de Enfermagem. Ainda de acordo com a entidade, já são 40 mil profissionais da categoria infectados. Já o Sindicato dos Médicos de São Paulo criou um memorial online para homenagear os 244 profissionais que morreram durante a pandemia no país. Segundo Daniela Menezes, diretora do CIMESP, a ideia é valorizar os que deram a vida para salvar a de outros. Lembremos também dos riscos aos quais os profissionais de saúde estão se expondo e para que a gente cobre das autoridades responsáveis maior seriedade, maior respeito e maior atenção aos profissionais de saúde, inclusive a sua saúde física e mental. Lamentamos profundamente a perda desses profissionais, desses colegas, e desejamos força aos familiares e aos amigos. O estado de São Paulo foi o que mais registrou mortes dos profissionais. Foram 51, seguido pelo Rio de Janeiro com 40 e o Pará com 27 óbitos. O levantamento do sindicato indica ainda que 88% das vítimas são homens e 44% tinham mais de 60 anos. Era natural que o volume maior fosse em São Paulo, maior volume de hospitais, de infectados, de mortos. E lembrando o começo da pandemia, né, Zé? Quantas não foram as reportagens de pessoal da linha de frente do atendimento da saúde com problemas para ter o jaleco adequado, para ter a máscara adequada, para ter a proteção adequada, para lidar ali com os primeiros casos que foram pipocando nos hospitais aqui em São Paulo e em outros lugares, né? Exato. Não há aí uma sequência só por número de habitantes, né? Tanto que Minas não aparece em segundo, e sim o Rio de Janeiro e depois o Pará. E no caso de São Paulo, claro, o número maior de casos, como você frisou, o número maior de mortos em termos absolutos. E mais da metade, portanto, com menos de 60 anos, né? 44% tinham mais de 60 anos. Então mesmo aqueles que não estavam, pelo menos visivelmente, chamado grupo de risco e tal, acabaram tendo um contato fatal aí com o coronavírus, né? E olha que em muitos casos, os médicos que não atenderam diretamente casos do coronavírus, em muitas situações ficaram menos expostos, porque muita gente evitou ir ao médico. Teve um período lá que o plano de saúde nem estava cobrindo, o médico não atendia, o consultório não abria, as pessoas evitando ir a hospitais e tal, mas houve tal mobilidade de médicos e enfermeiros, né, para salvar vidas, e isso escancara ainda mais a indecência de gente que, com o poder na mão, de, como disse o Ronald, fornecer equipamento melhor, fornecer uma maior proteção, garantir uma maior proteção, tratou de usar a pandemia para roubar, para ganhar dinheiro, né, para comprar aparelho superfaturado e muitas vezes aparelho inadequado para casos da Covid-19. Aquilo que você falava de quando o dinheiro desviado mata pessoas. É um caso dos médicos também, né, Zaidan? Exato, exato. Então deixaram de comprar ou compraram equipamentos inadequados que nem serviam para a Covid, pagando mais, muitas vezes pagando e não recebendo a quantidade contratada. Enfim, isso escancara ainda mais o heroísmo, né, dessas pessoas que se mobilizaram por dever de ofício, mas muitas vezes por entender que não havia alternativa, tinha mesmo de fazer isso. E ao mesmo tempo, paralelamente, aqueles que devem garantir, obviamente, nos hospitais públicos uma proteção maior, muitos usaram a situação para roubo, para assalto ao dinheiro público, né? Não é à toa que nós temos aí gente que está sendo indiciada ou está sendo pelo menos denunciada, e alguns já se tornarão réus simplesmente porque usaram a pandemia para ganhar dinheiro ilicitamente, usaram a pandemia para roubar. E aí isso aumenta ainda mais o risco de quem está lá na linha de frente, né? Se eles não recebem o equipamento adequado, é claro que o risco é maior. Isso é uma questão de lógica, né? Agora, de todo modo, Ronald, o que se espera, né, é que
porque essa situação ela não vai se repetir igual a deste ano, mas haverá outros enfrentamentos pela frente, né? Então que o Brasil inclusive avance em termos de legislação, de garantia de equipamento adequado, né? Quanto tempo a gente passou ouvindo profissionais de saúde denunciando equipamentos precários? O resultado está aí. Um recorde mundial, um nefasto recorde mundial. Né? E tem a questão, porque o que aconteceu, e a pandemia está posta aí na rotina dessas pessoas, mas o que foi citado na matéria do Josino é a necessidade de se dar um atendimento do ponto de vista psicológico para essas pessoas que estão na linha de frente, né? Porque perceberam colegas que não estão mais aí para contar a história, viraram um número, né, em uma pandemia que já matou quase 127 mil pessoas no país. Eles entraram nessa contagem, mas do ponto de vista psicológico, o médico precisa estar habilitado para continuar ainda na linha de frente, porque a pandemia não acabou. E é necessário que eles estejam bem sob esse aspecto para poder prestar o melhor serviço, né? E esses médicos e enfermeiros, enfermeiras e médicas, eles têm familiares, né? Então, além da preocupação de estarem ali com um risco muito maior do que as outras pessoas, eles têm gente que eles amam e que estão também mais sujeitas do que a média da população, porque tem contato com eles, né? Filhos, pais. Então, esse apoio é fundamental, né? Apoio emocional, psicológico e, claro, garantia de que haverá cada vez mais equipamentos mais seguros, né? Para que eles possam continuar enfrentando problemas. Não podem abrir mão. Eles não estão naquele grupo que pode dizer, não, eu não vou encarar esse problema. Eles são obrigados a isso, né? Eles têm de estar na linha de frente. São como soldados, né? Que estão obrigatoriamente na linha de frente. Eles não podem ser substituídos, não podem dizer agora não. Eles têm de ir. Então é claro que cabe ao Estado e às instituições privadas, né, para as quais eles trabalham, a garantia de assistência, inclusive emocional, psicológica e, claro, a garantia de equipamento de primeira linha. E, obviamente, punição máxima possível a quem rouba, a quem usa uma crise sanitária, econômica, social, humanitária para roubar.